Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o seu irmão em Cristo, presbítero Pedro Paulo, e hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 22. O versículo de número 8, para que a gente possamos entender, diz assim: Noé, porém, achou graças diante do Senhor. Isso é para que a gente possa entender aquilo que nós iremos falar. Amados irmãos, o capítulo 6 de Gênesis marca uma das passagens mais importantes de toda a Bíblia. Até aqui, a humanidade havia crescido em número e em conhecimento, mas também havia crescido em maldade e afastamento de Deus. O mundo estava mergulhado na corrupção, a violência se espalhava pela terra e o pecado havia alcançado proporções insuportáveis diante do Criador nosso Deus. Porém, em meio a essa escuridão, há uma luz. Noé, o homem que andava com Deus em meio a uma geração corrompida. Um homem que se manteve íntegro quando todos os outros haviam se desviado. Um homem que nos mostra que é possível viver para Deus, mesmo quando o mundo inteiro vive contra ele. Hoje iremos falar sobre 3 grandes verdades que emergem de Gênesis, capítulo de número 6. Primeiro, a corrupção da humanidade. Segundo, o juízo de Deus. Terceiro, a graça que alcança os fiéis. Como eu sempre faço, do versículo 1 ao versículo 7, e depois do 11 ao 12, a corrupção da humanidade. Versículo 5 do capítulo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra. O pecado que começou no Éden com Adão e Eva havia crescido e se multiplicado. O texto mostra um mundo dominado por desejos carnais, violências e distanciamento espiritual. Os filhos de Deus se misturavam com as filhas dos homens, uma referência a uma mistura entre o povo temente a Deus e o povo ímpio. Em outras palavras, os justos começaram a se misturar com os injustos e a santidade foi sendo diluída. O que nós podemos aprender aqui? Assim também como acontece hoje, o mundo moderno, como nos dias de Noé, é marcado por uma mistura perigosa entre o sagrado e o profano. Valores cristãos estão sendo trocados por modismos. O temor de Deus é substituído pelo prazer momentâneo. A fé é trocada pelo materialismo e pela busca por reconhecimento. Mas, meu querido irmão, Deus continua vendo o coração humano e Ele ainda se entristece quando a humanidade se afasta dele. Vamos ver o que diz o versículo de número 6. E o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Versículo 6. Esse arrepender-se não é uma falha de Deus, mas uma expressão do seu profundo sentimento diante do pecado humano. O coração de Deus sente dor quando o homem, criado à sua imagem, escolhe viver em rebeldia. E podemos tirar uma reflexão dessa passagem. Será que temos entristecido o coração de Deus com nossas atitudes? Será que estamos deixando o pecado se multiplicar dentro de nós? Segundo, o juízo de Deus. Versículo 7 e 13 e o versículo 17. Diz assim o texto: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. E eis que eu trarei um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida. Versículo 17. Agora, vem comigo. Deus é amor, mas também Deus é justo. Ele é longânimo, mas não conivente com o pecado. Quando a iniquidade se torna insuportável, o juízo vem. Isso daí não tem dúvida. O dilúvio não foi um capricho divino. Foi a consequência inevitável de uma humanidade que rejeitou a Deus. A água que destruiu a terra, muitos hoje zombam da ideia do juízo divino.
Vivem como se Deus fosse indiferente ao pecado, como se nada tivesse consequências. Mas não é assim não. Mas o mesmo Deus que julgou o mundo nos dias de Noé, voltará a julgar novamente, não com água, mas com fogo, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos ver o que diz. Os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha que coisa tremenda, hein? Nós temos que começar a pensar nisso, irmão. O juízo de Deus não é uma ameaça, é um alerta de amor. Ele não deseja destruir, mas salvar. E antes de trazer o dilúvio, ele ofereceu tempo para arrependimento. Foram 120 anos enquanto Noé construía a arca e pregava a justiça. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala sobre isso. Irmão, deixa eu falar uma coisa que é a pura verdade. Deus sempre dá oportunidade para todos. Mas chega o dia em que a porta se fechará, como a porta da arca foi fechada. Terceiro tópico, a graça de Deus. Versículo 8, 10, 18 e 22. O versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus sempre tem um remanescente. Deus sempre tem uma reserva espiritual. Em meio à corrupção, um homem se destaca. Enquanto todos seguiam o caminho da perdição, Noé andava com Deus. A graça o alcançou. Não porque ele era perfeito, mas porque ele cria em Deus. A graça, você já sabe, é favor imerecido. Enquanto o mundo colhia destruição, Noé recebia livramento. Oh, glórias a Deus! Observe, irmão, as atitudes de Noé. Primeiro, ele andava com Deus, no versículo 9. Ele era justo e íntegro, o versículo 9 fala sobre isso. Ele obedeceu, o versículo 22 fala sobre isso. Ele construiu a arca mesmo quando parecia loucura. Agora, imagine, irmão, vem comigo, vem comigo. A gente que sempre ministra, a gente tem uma mente criativa. Imagine a cena. Noé prega, constrói e é zombado. As pessoas riem, o chamam de fanático, mas ele segue firme. Por quê? Porque ele cria que Deus cumpriria sua palavra. E eu quero falar algo importante para você. A arca simboliza Cristo. Assim como a arca foi o único meio de salvação no dilúvio, Jesus é o único meio de salvação hoje. O próprio Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa maravilhosa, meus amados. Quem estava dentro da arca foi salvo. Quem está em Cristo será salvo. Deus ainda está chamando pessoas para entrarem na arca da salvação, o Evangelho de Cristo. Recebe essa salvação hoje em nome de Jesus Cristo e escapa do juízo final para que a tua alma seja salva e você possa morar com o Senhor. Mas eu quero trazer uma reflexão para você. E você? Está dentro da arca? Você tem andado com Deus em meio à geração corrompida? Ou você tem se deixado levar? Quarto tópico, a obediência de Noé. Versículo 22. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Olha a palavra de Deus. A fé verdadeira, irmão, sempre produz obediência. Não basta apenas crer, é preciso agir conforme a vontade de Deus. Noé não apenas acreditou na promessa, ele trabalhou para concretizá-la. Irmão, é preciso crer naquilo que o Senhor fala. E Noé creu e colocou em prática. Ele obedeceu. Muitos hoje querem a bênção de Deus, mas não querem o compromisso da obediência. Querem salvação, mas sem renúncia. Querem o céu, mas não querem deixar o pecado. Mas Noé nos ensina, quem anda com Deus precisa obedecer, mesmo que o mundo inteiro diga que é loucura. O capítulo 6 de Gênesis é mais do que uma história antiga. É um alerta
profético e uma mensagem de esperança. O mundo atual vive dias semelhantes aos de Noé. Corrupção, violência, desobediência e desprezo pela fé. Não é verdade? Mas mesmo assim como Deus preservou um justo naquele tempo, Ele também está preservando hoje aqueles que andam com Ele. Deus irá te preservar, porque o juízo virá, mas a graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. A arca ainda tem espaço. Oh, glórias a Deus! Jesus ainda salva. E Deus ainda procura homens e mulheres como Noé, fiéis, obedientes e tementes. O livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 7, diz assim: pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e construiu uma arca para a salvação da sua casa. Esse versículo fala a respeito de Noé. Olha que coisa interessante, né? Mas hoje, irmão, o Espírito Santo te convida a entrar na arca. A graça de Deus ainda está disponível. Se o mundo ao teu redor está corrompido, seja você o Noé da tua geração, ande com Deus, obedeça a sua voz, e quando o dilúvio espiritual vier, você estará seguro nas mãos do Senhor. A Bíblia fala que Noé achou graças aos olhos do Senhor. Que essa mesma graça te encontre hoje, em nome de Jesus. Que você possa ser achado por Deus e que você possa ser abençoado por Deus, porque logo a porta da graça vai se fechar e precisamos estar preparados para o arrebatamento. Mas eu quero orar por você nesse momento. Eu quero clamar a Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu quero abençoar o teu filho, a tua filha, ó Deus querido, que neste momento, meu Pai, está orando conosco, Senhor. Eu quero abençoar o teu filho, a tua filha, ó Deus querido, que eles possam, meu Pai amado, encontrar o escape, encontrar refúgio, encontrar segurança, encontrar abrigo, que só é encontrado no Senhor, meu Deus. Que o teu filho possa despertar, Pai, porque a tua volta já se aproxima e todos os sinais estão acontecendo, que o Senhor vai voltar e a porta da graça está aberta e que essa pessoa possa entrar por ela, Senhor, e alcançar salvação, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, meu querido irmão, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais alto ao teu coração. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.